Me ouvindo? Bem, inicio os nossos trabalhos agradecendo a presença e a atenção de todos e lhes apresento o meu mais cordial e caloroso boa noite, na esperança de que os que se fazem aqui presentes e os que nos ouvem pela web, hoje ou depois, possam colher bons frutos intelectuais dessa jornada acadêmica capitaneada por dedicados estudantes de Direito do 7º semestre do curso da Univale. Saúdo aos atentos alunos e aos ilustres professores do campus, que aqui se encontram, que organizaram esse evento. Agradeço ao meu estimado amigo e ilustre mestre Júlio Ribeiro, professor da nossa universidade, da Univale, que intermediou o convite e sugeriu o meu modesto nome à coordenação do congresso. Cumprimento também o público externo aos quadros docentes e discentes da Univale. Bem, refletir sobre ditadura e democracia em um seminário universitário, sobretudo na área do direito, nos dias que passam, não é apenas tratar sobre conceitos acadêmicos ou definições históricas sobre regimes políticos para compreendermos as origens das instituições que nos governam em sociedade e os fenômenos de poder que nos afetam positiva ou negativamente. É bem mais do que isso. Uma análise séria e atualizada desses conceitos, ditadura ou democracia, deve refletir sobre as ideias e representações que estão presentes na gramática, na linguagem política do nosso cotidiano, de nosso tempo, nos jornais, nas redes sociais, nas conversas de família, nos grupos de Zap, feitos muitas vezes com memes, vídeos curtos e afirmações retóricas que reduzem perigosamente a complexidade dos sentidos e do alcance dessas palavras-conceito, que muitos se imbricam com o direito constitucional, mas, sobremaneira, com a vida de cada um de nós, do berço ao túmulo, independente de nosso gênero, orientação afetiva, filosófica, ética, sexual, política, religiosa, ideológica ou futebolística, ou independentemente de nossa posição social, cultural, econômica ou étnica. As pesquisas de opinião pública mais recentes no Brasil revelam uma preferência majoritária pela democracia, embora com sinais de declínio e insatisfação crescente de nossa população. Segundo o levantamento do Datafolha, realizado em dezembro de 2024, 69% dos brasileiros conheciam a melhor forma de governo. Este número representa uma queda em relação a 79% registrados em outubro de 22, o maior índice desde o início da série registrada a partir de 1989, portanto, há 36 anos. Além disso, essa última pesquisa, de dezembro do ano passado, registrou que 8% dos entrevistados acreditam que, em certas circunstâncias, uma ditadura pode ser preferível, enquanto 17% afirmam que tanto faz o tipo de regime. Assim, 1/4 da nossa população, 25% dos brasileiros, não apoiam a democracia diante de alternativas autoritárias, sejam essas alternativas não democráticas, fracas ou fortes. Uma pesquisa da Universidade Federal Fluminense, divulgada mês passado, portanto em abril, apontou que, embora 79% dos brasileiros acreditem que a democracia é sempre a melhor que qualquer outra forma de governo, 71% estão insatisfeitos com o exercício da democracia no Brasil. A percepção sobre a possibilidade de retorno ao regime ditatorial também foi abordada nas pesquisas. Perguntaram aos brasileiros sobre a possibilidade de retorno. De acordo com o Datafolha, 52% dos brasileiros acreditam que não há chance de uma nova ditadura, enquanto 21% veem uma pequena possibilidade e outros 21% consideram que é uma grande chance, ou seja,
42% dos brasileiros veem essa possibilidade de retorno. Esses dados indicam que há uma preocupação significativa com a estabilidade democrática do país e mostra a atualidade do tema que viemos aqui hoje debater. Ditadura e democracia são dois conceitos que precisam ser compreendidos um em face da perspectiva do outro. Como as antigas fotos analógicas, nas quais existia o negativo da imagem captada pela câmera. Ou seja, para compreendermos os males da primeira e os benefícios da segunda para a sociedade, é necessário contemplarmos a foto e o seu negativo, a democracia e a ditadura. Nos anos 80 do século XX, no Brasil, esses dois conceitos foram tematizados como sendo a democracia a superação da ditadura em nossa história política, após o período de regime autoritário militar havido entre 64 e 85, especialmente depois da promulgação da Constituição de 88. Eu nasci em 67, vigorava já a Constituição de 67 e fiz 18 anos em 85. Fiz 18 anos, logo depois, 8 meses depois da posse de Sarney como presidente da República, quando já transposto o regime autoritário. Então, cresci, quando nasci, já faziam 3 anos. 3 anos e 7 meses que vigoravam no Brasil uma ditadura. Todavia, hoje, os significados desses conceitos são relidos e retomados, mas de forma confusa, difusa e ludibriante. E o que uma e outra significaram no passado e denotam no presente, turva-se no caudaloso rio de ódio e desinformação corrente nos dias que passam, impedindo o diálogo racional e civilizado entre polos políticos divergentes. Atualmente, setores políticos de nossa sociedade manipulam esses conceitos no ânimo de intervir na realidade a ponto de agirem no sentido diametralmente oposto ao que eles, original e constitucionalmente, significam. Aos que dizem agir em proteção da democracia, mas buscando, em verdade, caminho antidemocrático para atingir algo aproximado do que se poderia chamar de ditadura. Outros se ocupam de desacreditar as instituições democráticas para redesenharem a democracia constitucional, com o ânimo de transmudá-la para o que hoje chama-se, na literatura política contemporânea, de democracia iliberal, como acentua Yascha Monkey em seu rico livro O Povo contra a Democracia, um belíssimo livro editado pela Companhia das Letras, que aconselho quem puder, leia-o. Existem ainda os que pregam contra a democracia, acusando-a fantasiosamente de ditadura, especialmente quando nossa democracia age e reage para a própria proteção de seus valores e de suas instituições, por via dos canais regulados por nosso direito, seja com o direito constitucional, com o direito penal, o direito administrativo ou o direito eleitoral. E muitos desses ataques ao conceito e à praxis da democracia em solo brasileiro é feito com técnicas de comunicação peculiares, algumas lembrando, em suas atuações pragmáticas, o duplo pensar e a novilíngua da obra ficcional de George Orwell, no livro 1984, que aconselho que leiam. George Orwell, 1984, um livro escrito nos anos 30 do século passado por um grande autor. Nesta obra, o personagem Winston Smith, funcionário do Ministério da Verdade, em determinado momento reflete para si. Era uma sociedade distópica, que desenha ficcional, mas distópica, autoritária. Muitos dizem que, ao fazê-lo, George Orwell tinha em mente a ditadura stalinista, o regime comunista de Stalin, não só os regimes fascistas
na Itália de Mussolini e o nazista na Alemanha de Hitler. Então, em dado momento, reflete para si Winston Smith, abro aspas, e se todos os outros aceitassem a mentira imposta pelo partido, se todos os registros contassem a mesma história, então a mentira passaria a ser verdade. O controle da história garante o controle do futuro. O controle do presente garante o controle do passado. Fecho aspas. E mais adiante, Winston Smith, na pena de George Orwell, nos diz, abro aspas, a realidade existe na mente humana e em nenhum outro lugar. Tudo depende da mente. O partido dizia que a Oceania nunca estivera em aliança com a Eurásia. Ele, Winston Smith, sabia que a Oceania estivera em aliança com a Eurásia havia apenas 4 anos. Mas quem havia preservado esse conhecimento? Apenas a sua própria consciência, que logo seria aniquilada. Fecho aspas. Winston Smith tinha como função, no livro ficcional de Orwell, exatamente a alteração de registros históricos, de fatos passados, para se evitar a emergência de conclusões críticas sobre o que eles, sobre eles, que no presente poderiam fazer melhor compreender os rumos do futuro. Mas Winston tinha a consciência da perversão da linguagem e da manipulação dos fatos. E é por meio de suas reflexões e seu conflito interior que Orwell expõe como, ao distorcer a linguagem e os significados, chegar-se-ia naquela sociedade distópica a um ponto em que conceitos, atentem bem, em que conceitos como liberdade e escravidão perderiam suas distinções de significado. E não sabendo-se o que bem significaria essas expressões, o homem não saberia se é livre ou escravo, pois desconheceria a bondade da primeira, a liberdade, e a odiandez da segunda, a escravidão. E essa confusão de significados, manipuladora dos fatos, do passado e do presente, era bem expresso em um slogan do partido naquele Estado totalitário retratado na obra 1984. Abro aspas para o slogan do partido. Liberdade é escravidão, ignorância é força, guerra é paz. Fecho aspas. O mote de minha exposição, meus caros estudantes, meus caros professores, o mote de minha exposição é provocar nossa reflexão crítica, para que não sejamos enganados e não aceitemos que nos façam pensar ou nos confundam nos dias atuais com discursos de ódio às instituições e seus agentes e desinformação sobre fatos políticos de importância constitucional, obscurecendo o nosso pensar com sugestões ambíguas de que a democracia declarada na Constituição ou mediada pelo sistema eleitoral vigentes é uma forma de ditadura disfarçada. Ou ainda, que a democracia e a ditadura não se distinguem e apenas dependem de suas valias dos governos de plantão e não dos sistemas constitucionais que conformam suas existências e exercícios. Sugerindo essas ideias, que líderes populistas, homens e não instituições, é que podem garantir o valor de uma em detrimento da outra. Isso tudo é feito num jogo de significados e palavras semelhantes ao duplo pensar orwelliano, como novilíngua do tempo presente, estimulado pelos extremismos contemporâneos, nos quais prepondera, pela organização das forças internacionais, o espectro do extremismo de direita, sem esquecermos que há o extremismo de esquerda, mas contido e nada ameaçador, ao menos na cena brasileira atual. E nesse particular, não vai nenhuma crítica à direita e nem à esquerda, e sim ao extremismo. Propugno que precisamos estar verdadeiramente cientes do que seja uma democracia, seus pressupostos e princípios, do mesmo modo conscientes do que venha a ser uma ditadura, seus requisitos, estratégias e artimanhas. Como ditadura e democracia existiram e alternaram-se em nossa história, a história brasileira, e no contexto mundial. Quais foram os seus personagens históricos, promotores e defensores entre nós, seja da democracia,
seja da ditadura. Quem entre nós hoje defende uma e outra, velada ou claramente? Quem na cena política presente realmente defende uma e outra forma de organização política, explícita ou veladamente? Precisamos identificar, olhando para a história passada e presente, quais poderes e quem em suas organizações, no seio do Estado brasileiro, entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, quem desses poderes contribuíram decisivamente para que ditadura ou democracias fossem instaladas e prosperassem, ou fossem acatadas, atacadas e minguassem, ou fossem defendidas e resistissem. Repito, precisamos, olhando para a nossa história passada e presente, identificar quais poderes e quem em suas organizações, no seio do Estado brasileiro, entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, contribuiu decisivamente para que ditaduras ou democracias fossem instaladas e prosperassem, ou fossem atacadas e minguassem, ou fossem defendidas e resistissem, tanto uma quanto outra. E devemos nos perguntar, o Brasil tem mais tempo de ditadura ou de democracia em sua história institucional, notadamente no período republicano, inaugurado com a República em 1989. Portanto, temos 136 anos de período republicano. Quantos desses 136 anos são de democracia efetiva? São de ditaduras? Ou são de figuras híbridas que misturam umas e outras? Que tipos de ditaduras e que tipos de democracia vivemos em cada período histórico onde esses conceitos preponderam? Qual o mais fértil período ou períodos entre nós para caracterizarmos a vivência de ditadura ou de democracia? É possível haver uma ditadura democrática ou uma democracia ditatorial? E essas formas híbridas têm ocorrido entre nós? Tendo em conta essas provocações, o mote dessa exposição será o de refletir sobre a diferença substancial entre democracia e ditadura e discorrer sobre fatos passados e presentes, valores e ideias que molduram esses conceitos e suas realizações pragmáticas, tomando como pano de fundo o papel do judiciário e voltando-se para a nossa realidade, vermos o nosso judiciário, maiormente o STF, nos períodos autoritários e nos democráticos, especialmente nos períodos pós-64 e pós-88. Aludirei o uso e o abuso desses conceitos na retórica política brasileira, reveladas nas crônicas de nossos tribunais, jornais e redes sociais, refletidas nos atos de fala de personagens da vida política brasileira passada e presente. Muitos desses atos de fala, declarações públicas, e atos de ação concreta, movimento e consecuções, estão densa e profundamente tratados nas denúncias criminais recentemente apresentadas pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal, relativas aos pretensos crimes de tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, segundo as acusações formais dirigidas contra o ilustre ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e alguns distintos integrantes de seu governo, briosos militares de alta patente e apaixonados apoiadores. Ações penais já recebidas, cujo primeiro ato de oitiva de testemunhas de acusação se iniciou na tarde de hoje, em Brasília. Esclareço que, quando aponto fatos e pessoas conhecidas de todos, o faço como observador imparcial da cena presente, alertando-os que minha reflexão é de um advogado publicista e professor de Direito Constitucional e de Direito Eleitoral, que tem como parâmetro de análise o direito constitucional e alguns fatos da história constitucional, brasileira e ocidental, de ontem e de hoje. Não sou militante partidário ou ideólogo. Tenho visão de mundo e preferências dentro do espectro político no qual se estruturam as três saudáveis tendências modernas há muito conhecidas da civilidade democrática: o centro, a direita e a esquerda. Os três polos tão necessários à vida moral e institucional das democracias de hoje e de ontem, como a noite e o dia, a água, a terra e o ar são imprescindíveis à vida na biosfera terrestre. Precisamos do centro,
da esquerda e da direita numa democracia. Nenhum desses polos pode excluir ou extinguir o outro. Isto é fundamental. A fisiologia da democracia depende da convivência entre esses polos, que devem se ouvir e discutir e se respeitar, e não procurar um extinguir o outro pela força, pela violência simbólica ou pela violência física. Se refutarei, criticarei ou combaterei posições, afirmações e retóricas conhecidas de todos nós, tudo farei com as lentes da razão e do direito. E motivam-me para tais atitudes intelectuais os extremismos contra a Constituição, os excessos de grupos, partidos ou agentes políticos, sejam eles de esquerda, de centro ou de direita, que desejam derrubar ou fazer submergir as instituições democráticas que assentam as bases de nossa civilidade, quais sejam a democracia constitucional, os direitos e liberdades fundamentais, o Estado de Direito, a República, a Federação, o sistema eleitoral, a autonomia universitária, professor Júlio, o valor da ciência e dos cientistas, a representação popular e periodicidade dos mandatos populares conquistados pelo voto direto e secreto, a transparência administrativa e a impessoalidade na administração pública voltadas à consecução de fins públicos verdadeiramente republicanos. Mas democracia e ditadura também são conceitos atuais para a análise da cena política internacional. De todos os governos presentes, o que tem mais chamado a atenção no mundo civilizado, constitucionalizado, é o governo norte-americano sob a luz crítica desses dois conceitos. O governo atual, que iniciou esse ano. Relativamente aos questionamentos que lhe fazem a crítica nacional e internacional sobre suas ações em relação à autonomia das universidades, as políticas de diversidade de cotas, imigração e expulsão de estrangeiros sem o devido processo legal, e enfrentamento do Poder Judiciário descumprindo suas decisões quando opostas às políticas governamentais presidenciais. Em nosso país, setores de nossa comunidade, jornalistas, analistas políticos, nacionais e internacionais, assim como opositores políticos, qualificaram o governo do carismático presidente Bolsonaro de autoritário e ele de autocrata. E desde 2019, setores diversos ou convergentes da sociedade brasileira veem no STF um centro político de decisões autoritárias, qualificando o polêmico ministro Alexandre de Moraes como autoritário, autocrata judicial, ditador do judiciário, etc., etc. Como entendermos essas declarações sobre fatos e pessoas no âmbito da realidade política recente? Como entendermos essas declarações? Bolsonaro ou Moraes são autocratas? Quais medidas suas merecem a pecha de medidas autoritárias, antidemocráticas ou, no excesso de adjetivação hoje reinante, de fascistas? O que esses dois conceitos, democracia ou ditadura, podem nos clarear para tirarmos as nossas conclusões de forma desapaixonada? Se as atitudes de um torcedor de time de futebol, mas com a imparcialidade do jurista, do cientista político ou do historiador. E sob quais parâmetros devemos compreender nossa análise, empreender nossa análise? Os parâmetros constitucionais, as normas da Constituição, os históricos, os morais, ou das vozes das ruas, ou das redes sociais. Para refletirmos seriamente sobre essas questões, precisamos demonstrar minimamente nossas concepções sobre ditadura e sobre democracia. Sobre o conceito de democracia, inspira-nos o professor Robert Dahl, nesse livro muito interessante, editado pelo UNB, sobre democracia. Inspira-nos o professor Robert Dahl, que diz o seguinte: podemos dizer que democracia, inspirados com Robert Dahl, democracia é uma forma de governo, uma estruturação constitucional, uma cultura política, que melhor assegura a liberdade do homem como gênero humano, suas liberdades e seus direitos, e só pode existir a democracia ou perdurar
Um regime político onde as liberdades, especialmente as liberdades políticas de expressão, de imprensa, de opinião, de manifestação do pensamento, de reunião, de voto de candidatura, de eleições periódicas, entre outras, sejam asseguradas por uma Constituição cujas instituições políticas e sociais garantam sua efetividade, a efetividade da democracia. E essa democracia preservada por uma cultura jurídica que saiba valorizar e preservar e desenvolver a democracia. Para Dow, a democracia não se resume a eleições periódicas ou ao governo da maioria. Ela, a democracia, é um processo contínuo de inclusão política e pluralismo efetivo, com salvaguardas institucionais que protegem as liberdades civis e as liberdades políticas. Em sua forma mais avançada, a democracia é o antídoto contra a tirania da maioria, contra o autoritarismo de elites e contra o domínio de uma verdade única. Frente ao avanço autoritário da extrema-direita ou da extrema-esquerda, a depender do país onde elas predominem, manipulam-se os votos, deslegitima-se a imprensa, criminaliza-se o dissenso e instrumentalizam-se as instituições democráticas para fins antidemocráticos. Assim, a democracia precisa ser constantemente protegida e aprofundada. Democracia, ainda segundo Dow, não é apenas um estado político de fato, mas um ideal normativo que exige vigilância, educação cívica e compromisso com a igualdade política e os direitos humanos. Democracia assim estruturada, atualmente, chama-se democracia constitucional, professor Júlio. Democracia constitucional clausulada, amalgamada com o Estado de Direito. O que fez nascer o conceito após a Segunda Guerra Mundial, portanto, a partir do 45 do século passado, do ano 45, fez surgir o conceito de Estado democrático do direito. Conceito, e aqui entra o tema do judiciário, conceito que só pode ser realizado em um regime político se houver um órgão constitucional encarregado de, em última instância, com independência frente aos demais poderes estatais e sociais, garantir esse órgão, garantir a resolução dos conflitos, sobretudo os conflitos entre os poderes constituídos, entre o legislativo, o executivo e o próprio judiciário, e a sociedade em si. Essa função mediadora, moderadora, julgadora é tradicionalmente conferida aos tribunais constitucionais ou às Supremas Cortes, como é, de certa forma, com essa dupla função de Tribunal Constitucional e Suprema Corte, o STF. Se tivermos em foco os modelos históricos da Suprema Corte norte-americana, estatuída pela Constituição de 1787, e o do Tribunal Constitucional Austríaco, criado pela Constituição de 1920. Ambos esses modelos influenciaram a tradição constitucional brasileira. Tratemos agora, já discorremos sobre democracia, tratemos agora do conceito de ditadura, baseando-se em reflexões retiradas das leituras de obras de Norberto Bobbio, Paulo Bonavides e José Joaquim Gomes Canutilho. Do professor Bobbio, eu lhes apresento aqui, o Bobbio tem mais de 50 livros do italiano traduzido para o português e editados no Brasil. Eu, como já sou um velho leitor de Bobbio, desde 92, eu tenho toda a produção, toda a tradução do italiano para o português, são mais de 50 obras. E a primeira obra que li foi essa aqui, Liberalismo e Democracia, belíssimo texto da editora brasiliense, que vale vocês lerem. E há uma outra, entre tantos livros dele, mas eu diria para os fins dessa exposição nossa, Estado, Governo e Sociedade, para uma teoria geral da política, também de Norberto Bobbio, pela editora Paz e Terra. Estado, Governo e Sociedade, para uma teoria geral da política. Depois eu deixarei o texto da minha exposição para os organizadores do evento. Vou passar o texto com essas indicações. Mas essas indicações não estão escritas no texto, mas estão aqui. E sigo, então. Baseado na luz desses autores, na longa leitura deles por muitos anos,
Digo-lhes, ditadura seria a negação institucionalizada da ordem democrática, fundada na supressão dos direitos fundamentais, na concentração arbitrária de poder e na erosão das garantias constitucionais, sob pretextos de segurança, ordem ou vontade popular, operando à margem ou mesmo dentro das formas do Estado de Direito, ou seja, operando fora do Estado de Direito ou dentro do Estado de Direito, com medidas legislativas com aparência de democraticidade. O conceito de ditadura se ocupa em definir um regime no qual a legalidade é substituída pela obediência cega ao comando. A cidadania é esvaziada de sua dimensão participativa e pluralista. E o dissenso e os adversários do governo de plantão são tratados como inimigos a serem eliminados, e não como expressões legítimas das liberdades políticas. A ditadura leva ao esvaziamento da democracia formal, fechamento do Congresso, como aconteceu no Brasil pós-64, extinção dos partidos políticos, como foi com o ato institucional número 2, cassação de mandatos sem devido processo legal, como ocorreu há centenas de cassações durante a ditadura de vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, governadores, presidente da República, né? Então, cassação de mandato sem devido processo legal, censura à imprensa, eleição indireta pelo Congresso para presidente. A última eleição que tivemos para presidente no período da ditadura foi com a eleição de Jânio Quadros para presidente e de João Goulart. Eles não eram da mesma chapa. Hoje, a ditadura, com o Código Eleitoral de 65, exigiu que as candidaturas fossem da mesmo partido político, fossem integradas. Antes, se eu me candidatava a presidente e queria um vice, poderia ser que aquele vice que eu queria não se elegia, se elegia o outro. João Goulart teve mais votos que Jânio Quadros para a eleição de 1960, mas ele se elegeu a vice e não a presidente, as chapas não eram. Então, um presidente de direita foi eleito junto com um presidente de centro-esquerda. Não era um presidente de centro-esquerda. E quando o presidente de direita renunciou, setores da sociedade ficaram aborrecidos porque um vice-presidente de centro-esquerda assumiria. Então, no Brasil ficamos 29 anos sem votar para presidente. Só fomos votar em 89. E é isso que faz uma ditadura, o esvaziamento da democracia formal. Nós votamos para senadores, para prefeitos, para deputados estaduais, mas não para presidente por 29 anos. Então, isso aconteceu no Brasil, ficamos 29 anos sem votar para presidente da República e sem independência efetiva do judiciário e impessoalidade na administração pública, entre 64 e 88. O judiciário estava, de alguma forma, opresso, porque tiveram vários atos institucionais que suspenderam as garantias dos predicamentos da magistratura. Vocês que já estão no 7º semestre, o que são os predicamentos da magistratura? As garantias de inamovibilidade, né? As garantias de imparcialidade, de irredutibilidade, tudo isso foi suspenso. Os juízes foram demitidos, 17 magistrados foram demitidos no Brasil naquele período, né? Porque eram considerados subversivos, comunistas. Foram 17. E vários servidores públicos em toda a administração brasileira, seja municipal, estadual ou... Enfim, então, a ditadura leva à assunção de um constitucionalismo autoritário, revelando-nos que ela não seria apenas a suspensão da democracia pela força de tanques e baionetas, como se deu no Brasil, no Chile, Uruguai e Argentina entre os anos 60 e 80. E aqui vale uma nota para vocês assistirem. Nós precisamos de literatura na nossa formação humanista, a formação do bacharel em direito, do futuro advogado, do futuro juiz, do futuro promotor, precisa de ler, precisa de literatura e cinema. Nós precisamos de literatura e bom cinema. Então, assistam o filme Argentina 1985, assistam o filme Ainda Estou Aqui e assistam sem preconceitos. Não interessa em quem vocês votaram em 2022, em quem os seus pais votaram em 2022. Não interessa o ambiente político em que vocês estão inseridos, se de direita, de centro, de esquerda. Se dispam disto. Todos nós temos, sim, uma vertente. Todos nós temos um caminho. Mas aprender, o ato de aprender, o ato de refletir,
é um ato das pessoas que querem o melhor para si e para o mundo. É um ato de inteligência, é um ato do exercício da razão e despir-se de preconceitos e refletir sobre eles. Não tomar para si, de forma acrítica, a opinião dos outros, mas com as diversas opiniões, produzir a sua, construir a sua, com independência, com serenidade, com respeito a você mesmo e aos demais. Então, importante esses filmes. Também tem Pedro Machuca, que explica como foi no Chile. Também nós temos A Casa dos Espíritos, um filme baseado num livro da Isabel Allende, sobrinha do presidente Allende, que foi morto com o golpe do Pinochet em 73, em setembro de 73, né? Diz que ele suicidou-se no Palácio da La Moneda. Então, vale você assistirem. O cinema é importante para a formação de vocês. Né? Esta madrugada ainda assisti a bons filmes, preparando-me, né? E madrugar, acordar cedo e deitar tarde, lendo bons livros e vendo bons filmes. E tendo boas companhias para dividir todas essas ideias que essas fontes de saber nos trazem. O conceito atualíssimo de ditadura ou de democracia iliberal demonstra-nos que pode haver o esvaziamento progressivo da democracia por mecanismos legais e institucionais, com aparência de normalidade, como se dá com reformas constitucionais erosivas de instituições e de garantias, como se quis fazer em Israel entre 2023 e 2024, com a Suprema Corte daquele país. O exemplo de Israel, do que quase aconteceu com a sua Suprema Corte, é esclarecedor para os objetivos de nossa conferência. O que o governo de Benjamin Netanyahu queria fazer com o apoio de uma coalizão de partidos de direita e religiosos conservadores, entre 2023 até o início de 2024, era uma reforma do sistema judiciário, com os seguintes pontos principais. 1. Limitar os poderes da Suprema Corte israelense, reduzindo sua capacidade de revisar e anular leis aprovadas pelo parlamento, especialmente com base no critério de razoabilidade, que nós conhecemos no Brasil como proporcionalidade, que fora muito usado esse critério jurídico na Suprema Corte para barrar decisões do governo de Netanyahu, consideradas extremamente abusivas ou extremas. 2. A proposta de Netanyahu queria dar mais controle político sobre a nomeação de juízes, alterando a composição do comitê responsável por nomear juízes, tirando a representação de classe dos advogados, que era o equivalente à OAB brasileira, e dando mais influência ao governo e ao parlamento, colocando no lugar da corporação advocatícia órgãos eletivos e no lugar de juristas, políticos, o que enfraqueceria a independência do judiciário, segundo a opinião de setores críticos da sociedade israelense que se manifestaram contra e conseguiram barrar isso. Só os israelenses sabem julgar direito essas questões. Estou trazendo-lhes aqui o que aconteceu lá. 3. Queria também Netanyahu aumentar o poder do parlamento sobre decisões judiciais, permitindo ao parlamento israelense rever decisões da Suprema Corte com uma maioria simples de 61 dos 120 deputados. Queriam fazer isso e o povo foi às ruas e impediu que essas reformas fossem feitas. Diante desses intentos, o povo protestou e foi às ruas contra as medidas propostas. Outras reformas foram vistas por milhares de israelenses, entre os quais juristas, empresários, militares, universidades e seus estudantes e professores, com uma ameaça direta à democracia e à separação de poderes. A sociedade mobilizou-se. E as universidades são muito importantes nisso, e as universidades jurídicas, nós, vocês, jovens estudantes, vocês, professores, são a consciência jurídica da nação. Somos 1.300.000 advogados e promotores e juízes juntos, dá quase 400.000 promotores, juízes, delegados. Somos a consciência jurídica da nação. O papel da universidade na reflexão crítica sobre temas tão delicados para o futuro da nação. É fundamental que as universidades tenham as suas instituições mantidas, a sua independência mantida.
que ninguém venha interferir nos programas das universidades, na opinião das universidades, que num púlpito como esse venham os homens e as mulheres de direita, venham os homens e as mulheres de esquerda, venham os homens e as mulheres de centro, venham os homens das opções que tiverem, das mulheres que tiverem as suas opções de vida, venham aqui falar sem restrições. Não há que haver seleção nessas questões. Diante desse intento, então, aconteceu isso que eu lhes disse, e muitos israelenses temiam que isso se opuseram a essas medidas do Netanyahu, porque entendiam o seguinte, que isso poderia abrir caminho para o autoritarismo ou um governo sem contrapesos. Manietando o judiciário, poderia acender um autoritarismo e um governo sem limites. 2, impunidade de políticos. A sociedade já temia que haveria impunidade de políticos com o judiciário enfraquecido, inclusive para proteger Netanyahu, que enfrentava processo de corrupção naquele momento. C, enfraquecimento, temia a sociedade, enfraquecimento dos direitos civis das minorias, com uma corte constitucional manietada, emasculada, fragilizada, apequenada, destituída de suas funções constitucionais. A crise gerada pelo ataque contra a Suprema Corte israelense pelo governo de Netanyahu gerou grande divisão interna no país e prejudicou a imagem internacional de Israel como democracia sólida. Trago-lhes esse exemplo, né, e digo o seguinte: hoje é necessário dizer que vários países são amplamente considerados democracias iliberais. Veja, não democracias liberais, iliberal. O I na frente do L, ou estão rumando para essa classificação. Segundo organizações como Freedom House, The Economist Intelligence Unit e relatórios da Dem Institute. Esses regimes, as democracias liberais, combinam eleições com o enfraquecimento do Estado de Direito, da liberdade de imprensa e da separação de poderes. Hoje, há alguns países considerados democracias liberais. Vejam só, como é importante para o direito constitucional, para o tema que estamos a tratar, sabemos quais são esses países e o que eles têm feito para, assim, serem classificados. Hungria, governada por Viktor Orbán e seu partido Fidesz. Orbán se refere abertamente ao seu regime como uma democracia iliberal. Principais políticas que a caracterizam como iliberal: enfraquecimento do judiciário. Na Hungria, se aposentou quando Orbán tomou o poder, né, elegeu-se democraticamente, é preciso dizer, esse é o ponto, se chega ao poder por eleições, ele aposentou compulsoriamente toda a Suprema Corte. Tirou de lá, tomou medidas com o parlamento e retirou de lá toda a Suprema Corte. Controle da mídia e repressão às ONGs e às universidades. Polônia, sob o governo do partido Lei e Justiça, o PiS, houve tentativas de controle sobre o judiciário e a imprensa. A União Europeia acionou o país por violar princípios democráticos. Turquia, o presidente Recep Erdogan consolidou o poder executivo ao abolir o parlamentarismo em 2018. Implementou fortes restrições às liberdades de imprensa e perseguição a opositores e acadêmicos. Leia-se, estudantes universitários e professores universitários. Rússia, embora realize eleições, é considerada um regime autoritário, mas já foi classificada como democracia iliberal na década de 2000. Implementou o controle absoluto da mídia, a Rússia, repressão violenta à oposição e poder judiciário subordinado ao governo, como foi aqui durante a ditadura militar. Venezuela regulares, mas sem liberdade real, independente. Faz repressão à oposição e implementou erosões das instituições democráticas sob Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Em transição para democracias iliberais. Contrastes preocupantes. Índia, sob Narendra Modi, houve aumento do nacionalismo hindu, repressão à imprensa e perseguição a minorias. Freedom House rebaixou a Índia de país livre para parcialmente livre. Brasil. Em alguns períodos recentes, durante o governo Bolsonaro, 2009 e 2022, observou-se retórica constante contra o STF, imprensa e ameaças institucionais, o que levou alertas de risco de erosão democrática por essas instituições internacionais.
No momento, voltou a ser considerado o Brasil uma democracia plena, mas com polarização persistente entre nós. Filipinas. Sob Rodrigo Duterte, 2016-2022, já não está mais o governo dele, houve repressão à imprensa e milhares de execuções extrajudiciais. É aquele presidente que disse que a população poderia atirar em quem considerasse bandidos e foram mortos várias pessoas pela população. Digamos, um assaltante roubava um celular, atiravam ou faziam linchamentos, estimulados pelo presidente da República. Aí dá a preocupação com os retrocessos, mas mesmo após sua saída do poder. Listam-se as características típicas de democracia e liberais. Primeiro, eleições são realizadas, mas não são plenamente livres e justas. Alguns setores da nossa sociedade dizem isso ainda sobre as eleições de 2018 e 2022. Dizem isso. Se isso tem fundamento ou não, eu penso que não. Pela minha experiência como estudioso, como advogado ocidental, penso que não, mas há setores que acreditam efetivamente que sim. Imprensa sofre censura ou perseguição. Dizem que há censura no Brasil. Judiciário é enfraquecido ou manipulado. Há várias propostas tramitando no Congresso Nacional com a finalidade de fazer um pouco o que Netanyahu quis fazer em Israel. A possibilidade de o Congresso invalidar decisões do Supremo. Isso foi feito na ditadura de Vargas com a Constituição de 37. Decisões do Supremo podiam ser revistas pelaquela Constituição. Direitos das minorias são ignorados nas democracias liberais. Lideranças buscam concentrar poder pessoal, muitas vezes usando retórica populista. Esse é o retrato. Fechando o parênteses que ilustrou o conceito de democracia liberal, que dialoga de forma esclarecedora com o conceito de ditadura e suas novas definições, sigamos com a nossa posição. O conceito de ditadura aponta-nos que elas se efetivam nos caminhos para o estado de exceção permanente, pedidos de estado de sítio, estado de defesa, e para formas neoconstitucionalizadas de autoritarismo, e formas constitucionais que desvirtuem a ordem democrática, como aquelas propostas aqui. Volto de novo ao exemplo de Israel. Nesse sentido, as ditaduras contemporâneas não mais precisam de tanques nas ruas e soldados armados de baionetas, professor Júlio. Elas podem vestir as roupagens das democracias iliberais. Basta-lhes o esfacelamento do pacto constitucional e da cultura democrática pela desinformação de seu povo, pelo populismo excludente e pela intolerância sistemática à diversidade e ao contraditório público, e ao pluralismo de ideias e de formas de vida e de expressão política e cultural. Essa ideia que somos o único povo. Nós, sim, temos muitas coisas em comum e somos um povo que a língua e os direitos nos tornam uma comunidade comum. Mas temos muitas divergências entre nós que devem ser respeitadas. Diferenças de muitas ordens. Econômicas, sociais, sexuais, religiosas. Não há uma única religião que possa predominar. O nosso Estado é laico e um Estado laico respeita todas as religiões. Os cristãos, os budistas, os islamistas, os muçulmanos, a todos devem respeitar. O conceito de ditadura que apresentamos, portanto, pode ser utilizado como instrumento de vigilância democrática, que permite reconhecer que regimes autoritários podem emergir não só pela ruptura explícita da ordem constitucional, como foi em 64 com os tanques nas ruas no Brasil, mas também pela sua corrosão silenciosa. As democracias hoje são corroídas silenciosamente, por dentro do próprio sistema jurídico, político e midiático, sobretudo quando alimentados por discursos de ódio, revisionismo histórico e manipulação da verdade com fake news e teorias conspiratórias. Apresentados os nossos conceitos de democracia e ditadura, repassemos as ideias de dois grandes líderes mundiais. E eu faço aqui, independentemente da dimensão religiosa desses líderes ou da dimensão político, o espectro político. Sim, porque pelas figuras humanas que falaram coisas amorosas ao mundo e que são importantes para a democracia. Poderia trazer muitos outros líderes, mas como são líderes que morreram recentemente, um morreu agora, dia 13 de maio, o presidente uruguaio Mujica,
e outro morreu dia 30 de abril. Não é? O Papa Francisco morreu dia 30 de abril. E também trago a voz desses dois latino-americanos, irmãos de América do Sul, porque é Uruguai e Argentina. Ambos os países viveram ditaduras. E esses dois homens são homens com mais de 80 anos, com uma sabedoria absolutamente impressionante. E nós temos que aprender a valorizar. Uma das coisas ricas do envelhecimento, perdemos muitas coisas ao envelhecer, do vigor físico, da beleza, da atratividade que a juventude nos traz. Mas de envelhecer lendo e refletindo e ouvindo é um privilégio, porque nos permite ver muito além do que a juventude não pode ainda ver, porque a juventude ainda não envelheceu para ver mais ao longe. Feliz daqueles jovens que têm nos seus professores mais velhos a sua amizade. Feliz. Sempre eu, desde garoto, fui amigo de rapazes e de moças mais velhas do que eu. Isso sempre me rendeu muita riqueza intelectual, muita sabedoria, muito conhecimento. E nós precisamos ouvir os líderes mais velhos. E esses são dois grandes líderes, Mujica e Papa Francisco. Ambos sofreram com as ditaduras em seus países. E sofreram mesmo. O Mujica ficou 12 anos preso na ditadura uruguaia. 12 anos. 7 anos em solitária. 7 anos sem poder ler um único livro. Um homem tão sábio, um filósofo. Com essas experiências, aprenderam a valorizar ainda mais a democracia e os seus predicados. Suas declarações públicas salientam valores que precisamos, nós, no Brasil, retomar, cultivar e manter. Nós, no Brasil, e na América e no mundo ocidental. Pepe Mujica destacou o valor do diálogo e da tolerância, defendendo a convivência com as diferenças ideológicas e culturais como sendo a base da democracia. A convivência com a diferença. Disse-nos Mujica, a convivência pacífica com os que pensam diferentes é um dos maiores desafios da democracia. Né? Fecho aspas. Mujica ainda destacou a importância da memória e da experiência do ocorrido na história política de um país, especialmente quando nele houve uma ditadura, como foi o caso do Brasil, do Uruguai e da Argentina. Ressaltou Mujica o valor da memória histórica para que a democracia não repita erros do passado e não retorne à ditadura ou regimes autoritários. Não podemos esquecer, abro aspas, não podemos esquecer para que o horror não volte, fecho aspas, disse Mujica. A democracia requer de nós memória crítica e vigilância constante. Por isso, filmes como Ainda Estou Aqui, O Que É Isso, Companheiro, e toda uma série de filmes produzidos no Brasil, dos anos 70 até agora, mas principalmente dos anos 80, é importante que nós venhamos a assistir. Filmes que enfocam os problemas do que foi a nossa ditadura. Porque, veja, a vantagem que um jovem tem hoje. Nós não precisamos falar das coisas que fazem sofrer, tendo sofrido essas coisas. Nós temos o recurso da literatura. Nós temos o recurso do cinema e da história. Mas precisamos ter o ato intelectual, a coragem, a disposição e a integridade moral de irmos buscar as informações. Nós precisamos a história, seja lá se você é engenheiro, se você é psicólogo, se você é médico, se você é pedreiro, se você é um barman, dê valor para a história. E a história se aprende nos livros de história, no cinema e na literatura. Deem a vocês, se humanizem, se abram. Tomem a história, estudem a história. A história do nosso país, a história do nosso estado, a história da nossa cidade e a história mundial. Estudem para guardar a memória. Papa Francisco defendeu que a cultura do encontro deve ser a base da convivência democrática. A cultura do encontro. Ou seja, a cultura que valoriza o diálogo, a escuta e a empatia como instrumentos políticos e sociais. Francisco fez também a denúncia da indiferença e do populismo, pois criticou tanto o populismo manipulador quanto a indiferença das instituições democráticas perante os sofrimentos concretos das pessoas. Disse, abre aspas, os populismos ignoram a legitimidade dos outros e a indiferença nos afasta da fraternidade, fecho aspas. O Papa argentino propugnou pela fraternidade universal como horizonte político da democracia. Inspirado em São Francisco de Assis, propôs que a política e a democracia se abram à ideia de fraternidade entre todos os povos.
Seguindo essa nossa exposição, precisamos pontuar sobre o judiciário, com mais ênfase. E aí lhes digo o seguinte, sobre o que tem o STF a ver com tudo isso. Precisamos aqui pontuar, meus caros estudantes, meus caros professores, algo muito sério. Precisamos pontuar que nunca houve uma ditadura capitaneada pelo Poder Judiciário ou seus membros. Seja na história brasileira, principalmente nos períodos republicanos mais autoritários, de Floriano Peixoto na era de Getúlio Vargas ou durante o regime militar de 64. Nem mesmo na América Latina isso ocorreu, em quaisquer de seus regimes autoritários. Na Europa, durante o fascismo, Mussolini, na Itália, o nazismo, Hitler na Alemanha, mesmo nas ditaduras comunistas em seu período mais duro, a exemplo na Rússia de Stalin, nunca se teve notícia do Poder Judiciário ou de seus membros como liderando, capitaneando, estando à frente ou merecendo um epiteto, o apelido, seus membros, de ditadores ou líderes de ditaduras. Isso nunca ocorreu. Essa proposição nunca se realizou em termos históricos, mas é presente na retórica política de segmentos extremados que, por desapreço e ânimo de ataque ao judiciário, mormente ao STF, e alguns de seus ministros, destacadamente o ministro Alexandre de Moraes, falam em ditadura judiciária, em Alexandre como um ditador, expressões presentes notadamente no discurso da família do ilustre presidente Bolsonaro e de seus aguerridos filhos, assim como entre seus apoiadores, como Nicolas Ferreiras e Silas Malafaia. E refiro o nome dessas pessoas com todo respeito. Eu estou pontuando o que dizem com os quais eu não concordo, mas tenho respeito porque admiro a inteligência de Nicolas, admiro a verve de Silas Malafaia, admiro as inteligências profundas que tem, mas estou a pontuar que essa atitude não encontra em mim apoio. Mas não lhes tenho desapreço, não lhes tenho desamor, teria muito gosto de encontrá-los e com eles dialogar como estou aqui a dialogar com vocês. Pois bem, essas figuras conhecidas e muito respeitadas no cenário nacional, como Nicolas e Silas, não cansam de utilizar dessa figura de linguagem para, dizendo de Alexandre como a ditador, para referirem-se, avaliar e criticar o STF e o ministro Alexandre de Moraes. Em verdade, devo dizer-lhes, nas ditaduras, os judiciários se veem instrumentalizados, no mais das vezes, como subalternizados ao regime e aos seus princípios autoritários, podendo aqui e ali aplicar a lei, mas podem, vez ou outra, adotar posturas e interpretações sem levá-la verdadeiramente em conta, com posturas hermenêuticas que em nada lembram os limites e as garantias do Estado de Direito. No Brasil, há um livro muito rico, de Felipe Recondo. Não trouxe aqui? Ah, que pena. Pensei em haver trazido. Um livro de Felipe Recondo chamado Tanques e Togas, o STF e a Ditadura Militar, editado pela Companhia das Letras em 2018. Repito o livro, Felipe Recondo, Tanques e Togas, o STF e a Ditadura Militar, editado pela Companhia das Letras em 2018, que demonstra as agruras e os dilemas vividos pela Suprema Corte e seus ministros durante a ditadura militar de 64. O STF de 1988 para cá, independente, firme e atuante, resguardando verdadeiramente a Constituição e sua jurisdição, desfruta de uma posição, desfruta de garantias institucionais, de respeito e de força jamais vistas em outro período de nossa história republicana. De respeito pela ordem jurídica, porque muita gente não tem apreço, né? Muitos setores da população não apreciam a Corte e seus ministros. Estou a dizer o respeito que tem a ordem jurídica vigente por a instituição. E compreendendo alguns dos percalços vividos pela Corte naqueles idos, como nós vamos estudar a história, nós vamos entender por que o Supremo está reagindo hoje, como está a reagir. Porque nós nunca podemos confundir a nossa memória pessoal de vida, memória que eu trago da infância, da minha casa, dos meus pais, da minha cidade, da minha escola, da minha universidade, com a memória das instituições. As instituições são mais longevas que os homens. E cada novo grupo de homens e mulheres que chegam nessas instituições se apossam da memória de 50. Eu posso chegar com 70 e a minha instituição Supremo tem uma memória de 135 anos e eu terei que conhecê-las.
Eu saberei dessas memórias, me passarão essas memórias. Há fotos, há registros, há documentários, eu tenho que saber o que aconteceu no passado. Então, muitas vezes, o que eu estou a fazer hoje tem a ver com o que eu vivi ontem, ou a minha instituição viveu. Então, nós precisamos entender as instituições nessa dimensão. Então, compreendendo os precalços vividos pela corte, que estão na memória dos ministros de ontem e de hoje, vamos entender a altivez com que estão a responder às provocações autoritárias de setores extremistas que se encontram na vida política do nosso país. A razão de não se dobrarem e relutarem em capitular seus deveres judicantes à proteção da Constituição da democracia é pelo tanto que sofreu o STF no passado, com intervenções sobre sua institucionalidade e independência, e agora agem com vigor para manter a dignidade do tribunal e de seus membros. Só para dar-lhes um exemplo, que eu antecipo que direi mais adiante, um ato institucional número 2, um ato institucional de 65, o Supremo tinha 11 ministros. A ditadura militar interveio e botou mais 5 ministros. Passou de 11 para 16, porque queria interferir na corte. Depois de 68, ela pega e aposenta compulsoriamente 3 ministros. Interferência desses 3 não tem mais estar aqui. Tiram, com base em atos institucionais. O ato institucional número 5, em atos complementares. Entendeu que eles eram perversos ao regime da Revolução Anticomunista de 64. E que eles eram suspeitos, subversivos e foram retirados à força. Você imagina isso? Um poder sobre o outro. Então, isso tudo, essas reações presentes, temos que entender. Então, vamos estimulados pelo livro a recordar a força cortante dos atos institucionais praticados pelos militares, que suspenderam a Constituição de 46 e mesmo a Constituição de 67, através de medidas legislativas monocráticas do Executivo de feição militar, medidas subconstitucionais abaixo da Constituição, que se colocaram paradoxalmente acima da Constituição e o debate legislativo parlamentar franco e legítimo. Próprio uma democracia liberal. Esses atos não passavam, os atos institucionais eram atos que a junta militar, o primeiro ato foi a junta militar, os atos posteriores foram o presidente da República. Ele abaixava o ato, não interessava a Constituição. Eu separei para você, mas ficaria muito grande, eu teria que ter 2 horas para falar aqui, eu já estou falando já há um bom tempo, eu estou me encaminhando para o final. Eu separei, li dos atos institucionais do primeiro ao 17, separei textos a vocês. Nós tivemos 17 atos institucionais, de abril de 64 até outubro de 69. 4 anos e meio com 17. Mas os atos mais importantes para compreendermos a interferência indevida sobre o judiciário é o ato institucional número 1, o ato institucional número 2 e o ato institucional número 5. Eu separei, mas é muita coisa para que nós tratemos aqui. Então, esses atos colocaram-se sobre a Constituição, não passaram pelo parlamento. Tem o ato institucional número 2 chega a dizer, o ato institucional número 1 chega a dizer que o ato institucional, não recebe a legitimação do parlamento brasileiro, que é a revolução que investe as Forças Armadas do poder constituinte. E é aquele ato institucional que confere legitimidade ao parlamento. Ora, o parlamento, numa democracia, recebe a legitimidade do povo, do voto. Então, é de uma arrogância, é de uma prepotência, os atos institucionais, a leitura deles, que é impressionante. Mas eu não terei tempo de fazer isso, talvez nos debates eu traga aqui para vocês. Então, esses atos institucionais, que vejam, um ato institucional, vocês não é uma figura que não existe mais para nós. O ato institucional é um ato de força que ele não respeita nem lei, nem Constituição, nada. Ele estatui, vem, suspende, diz, olha, isso vai aplicar ou não, e de uma forma pela força. Esses atos ocorreram no Brasil. E muitas manifestações do 8 de janeiro, frente aos quartéis, pediam AI-5. AI-5 com Bolsonaro. O ato institucional número 5, que é o ato que tirou o habeas corpus, que é o ato que vedou a apreciação, é o ato que levou à cassação dos ministros supremos e de vários outros juízes no Brasil todo, servidores públicos, membros das Forças Armadas também foram perseguidos, foram demitidos. Enfim, se vocês colocarem no Google ou no chat GBT, pergunto, quantos mortos durante a ditadura militar brasileira, que foi a mais soft, não foi a mais brutal da América, ainda bem, mas mesmo assim foi uma ditadura. Quantas pessoas foram demitidas?
Perguntem. Quantos que houveram? Quantos juízes que foram? Foram 17 juízes, como eu disse a vocês. Então, esses atos, o direito positivo, né, de uma democracia advém do legislativo e da representação popular, que é alcançada pelo voto direto secreto. Né? Isso não tinha nada a ver. Militar não se vota em militar. Ninguém vota em militar. Pode votar se ele se candidatar. Mas o militar ascendeu pela força das armas. Não foi pela força do voto. Ou são votos ou são armas. As democracias querem tirar as armas do povo que o alcança pela revolução para dar-lhes o voto. Isso desde as revoluções de 1848 na Europa. Um discurso belíssimo de Victor Hugo no parlamento francês. Victor Hugo foi um parlamentar. O grande autor, Victor Hugo, o autor dos Miseráveis, foi um parlamentar. Quem destaca num lindo discurso, diz que o sufrágio universal foi uma grande evolução, porque deu ao homem comum do povo, tirando-lhe das mãos as baionetas, as espadas e colocando-lhe o poder do sufrágio. Então, isso é importante nas democracias. Relembramos o teor desses atos, vamos relembrar-os, né, para entendermos na história o que se fez contra o STF e o seu papel de Corte Constitucional. Lembrando-os que neles, relativamente ao Supremo, se aumentou pelo ato número 1, número 2, como eu disse, o número de 11 para 16 ministros, sem consultar a sociedade, sem consultar um parlamento, nada. Não foi aprovado no Congresso uma reforma, como quem se propor aqui no Brasil. E depois, pelo ato institucional número 5, se cassou os ministros Victor Nunes Leal, Evandro Lins e Silva e Hermes Lima, todos grandes juristas com obras. Eu estudei no começo da minha faculdade, Introdução ao Estudo de Direito Privado, do Hermes Lima. Né? E outros pediram aposentadoria, outros magistrados pediram aposentadoria em protesto. Os outros dois saíram por não concordarem com o regime. O então presidente da Corte, Gonçalves de Oliveira, que era o presidente do Supremo, pediu aposentadoria, e aquele que seria o seu sucessor na presidência, Antônio Carlos Lafayette de Andrade, também pediu aposentadoria. Não concordaram com aquele ato. Mas o que um juiz tem de poder? Tem o respeito das instituições que seguem as suas decisões. O juiz não tem nenhum poder, o juiz não anda armado. A aposentação deles, 3 colegas foram cassados, eu não vou ficar numa corte que sofreu essa violência e se aposentaram. E vedou-se também no ato institucional número 5, o habeas corpus. E os atos praticados com base nesses atos institucionais não poderiam ser levados ao Poder Judiciário. Não poderiam ser levados, poderiam ser questionados pelo Poder Judiciário. As garantias da magistratura do Ministério Público e de servidores foram suspensas, ou seja, na movilidade, a retroatividade, né, permitindo a demissão sumária ou a aposentadoria compulsória e proporcional a quaisquer deles. Sumária. Durante a ditadura militar brasileira, 17 magistrados foram diretamente atingidos no exercício de suas funções, de acordo com o relatório do projeto Justiça e Ditadura, coordenado pela Associação dos Juízes para a Democracia, em parceria com a Comissão Nacional da Verdade, publicado em 2014. O STF, é bom que se diga aqui, parto aqui para o final da exposição, meu último tópico, eu preciso dizer o seguinte: o STF, desde a sua instituição com a Constituição de 1891, tem sido, ora sim, ora não, alvo de ataques, maiormente por setores ligados ao executivo brasileiro, quando seus integrantes se arvoraram em aventuras autoritárias. Para entender bem isso, a gente precisa estudar os presidentes que nós tivemos. Arthur Bernardes, Floriano Peixoto, Teodoro da Fonseca, o nosso primeiro. E o que ocorreu? Quando nós vamos estudar a história, nós vamos ver muitos atos que esses presidentes tomaram, e foram atos autoritários, né, e que levaram muitos advogados e instituições a reagirem sobre isso. Então, e como procurei demonstrar aqui, né, então, sempre o Supremo sempre foi atacado, desde o início. O Supremo que tinha que cumprir a sua função. O Supremo não é o período republicano, porque o Supremo já existia no Império. E quando o Supremo é criado em 1891, tinha 2 integrantes do Império que permaneceram ainda no Supremo. Mas, mesmo assim, como o período da República Brasileira foi um período de muitos conflitos, nós não tínhamos o poder moderador de Dom Pedro II, nós tínhamos muitos conflitos. Os militares realmente acharam que, ao darem o golpe e instituírem a República, como dizia
Muitos analistas políticos, sociólogos, cientistas dizem que, alguns historiadores, que os militares sempre... O Sobral Pinto, o grande Sobral Pinto, dizia que os militares... O Sobral Pinto era um homem do começo, que nasceu quase na virada do século, né? Ele é de 5 de novembro, como o Rui Barbosa é de 5 de novembro, só que ele é 40 anos depois de Rui. O Sobral Pinto nasce em 5 de novembro de 1889. O Sobral Pinto nasce 10 dias antes da proclamação da República. E o Sobral Pinto, então, cresceu, passou pela ditadura do Estado Novo e passou pela ditadura militar e vai até 84 nas diretas já e falece em 87, falece com 98 anos. Então, o Sobral Pinto, isso, 98, não é de 89, não, ele é de 1905, 6 anos para a virada do século. O Sobral Pinto dizia assim, que os militares sempre se acharam donos da República. Acharam que, por terem instituído a República, eram donos dela, eram aqueles que poderiam ser os tutores. E a sociedade, a maioria da sociedade, infantes. Eles eram os pais da República, nós os seus filhos, e deveríamos seguir sob a tutela, o cutelo de um pai autoritário. E como procurei demonstrar, nos países nos quais haja ditaduras ou democracias liberais, ou democracias em processo de erosão constitucional, tribunais constitucionais das Supremas Cortes e seus membros são alvos de governos autoritários e de seus apoiadores. Mas no Brasil, isso é impressionante o que eu vou fazer aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. Mas no Brasil, são as manifestações de Rui Barbosa, discorrendo sobre ditadura, ou realizando a defesa do STF em suas manifestações em jornais, na tribuna do Senado e em discursos públicos ou manifestações forenses, nas 2 primeiras décadas do século XX, que Rui nasce em 5 de novembro de 1849 e morre em março de 1923, com 73 anos. Então, Rui, ele demonstra, essas manifestações de Rui demonstram a atualidade, a urgência dos temas que aqui estamos tratando na nossa conferência. Ditos de 100 anos atrás, mostram a atualidade do que viemos aqui debater com vocês. Aliás, para combater uma fake news divulgada e redivulgada entre nós, notadamente a partir de 2019, que atribui a Rui a seguinte insólita e inverídica frase, abre aspas, dizem que Rui disse o seguinte: a pior ditadura é a ditadura do judiciário, fecho aspas. Quem de vocês já ouviu isso, levante a mão. Quem já ouviu essa expressão, certo? Então, esta é a maior das fake news. E vou mostrar-lhes por quê. Pelo tudo que eu expus até agora, é impossível o judiciário ser uma ditadura. Mas com as palavras de Rui, isso fica ainda mais claro. Rui nunca disse e nunca poderia ter dito algo dessa natureza, tanto pelo que até agora expus, mas, sobretudo, pelo que ele mesmo disse. E eu posso dizer-lhes, eu sou estudioso da obra de Rui há muito tempo, tive o privilégio de, em 2023, ser convidado para a Fundação Carlos Barbosa para falar sobre o Rui, e a obra toda de Rui está na internet. Toda a obra, mais de 150 volumes. Então, eu já tive o cuidado de procurar na obra do Rui, toda ela. E é fácil com PDF. Ditadura judiciária, se tem isso. Não existe isso. Não existe. Eu mesmo procurei dar um trabalho maior, porque você tem que, né? Mas põe no chat GPT. Ditadura judiciária. Se Rui disse isso. A precisão do chat GPT com essa informação. Tá? Mas, assim, e rico, vamos verificar nas palavras do Rui, com clareza, o que ele diz. E rico é verificar o seu conceito claro e simples de ditadura. Abro aspas, o que dizia Rui. Ditadura, para mim, quer dizer um governo de um homem acima das leis. Nós, quando fundamos a República, supusemos substituir o governo dos homens, o governo das vontades arbitrárias, pelo governo das leis. Fecho aspas. Rui Barbosa, em Comentários da Constituição Brasileira, organizado pelo Homero Pires, né? Volume 6, aqui, página 210. Eu estou colocando ponto para dizer. E Rui, parecendo falar ao tempo presente, quando se batia em defesa do Supremo Tribunal Federal, porque ele ajudara a criar. Rui desenhou a Constituição de 1891. Não só Rui, né? Mas Rui foi o principal artífice, porque Rui era um estudioso do direito norte-americano, do direito inglês, da common law. E Rui
baseou a nossa, tanto que a nossa primeira Constituição, o título era Estados Unidos do Brasil, porque era uma inspirada na Constituição norte-americana, mas com os aperfeiçoamentos legísticos que lhes deu Rui. Então, Rui dizia o seguinte, quando se batia em defesa do Supremo Tribunal Federal, quando repelia o ataque contra o último reduto da lei, o STF, como ele dizia, o último reduto da lei, o STF, quando ele defendia a autoridade das decisões do Supremo e o seu papel resguardador da lei e da liberdade em nosso regime constitucional, condenando Rui as investidas castradoras contra a Suprema Corte Brasileira, condenando as tentativas de lhe apequenarem a função no intento de tornar sem efeito suas decisões, pelo que chamou Rui de ditadura presidencial. Essa era a palavra de Rui. Disse-nos, abro aspas para Rui Barbosa. Olha o que disse Rui. Dizia Rui, fazendo críticas em manifestações nos jornais, na tribuna do Senado, que ele fora senador, como advogado, quando ele ia ao Supremo, para ajudar o Supremo a interpretar aquela nova Constituição, que ele fora artífice. Ele dizia o seguinte, um desses momentos, ele diz o seguinte, os elementos facciosos que se fizeram senhores do Estado e exploram com vasta comandita as aparências restantes do regime, adulterando nas suas condições mais necessárias, mutilado nos seus órgãos mais nobres, prostituído nas funções mais vitais, sentem esses elementos facciosos o obstáculo invencível que as aventuras do mandonismo, do caudilismo, do militarismo opõem a eles, uma justiça entrincheirada solidamente nas prerrogativas da justiça americana, que é a justiça baseada no Judicial Review, que é a justiça baseada no que pode as Supremas Cortes fazerem em face dos atos políticos. E continua Rui. Esses elementos facciosos compreendem que, para acabar com os últimos remanescentes da legalidade no domínio político e civil, eleitoral e parlamentar, administrativo e financeiro, para transformar absolutamente a República num governo de privilégios, abusos e castas, lhes cumpre dar a esses elementos facciosos, querem dar esses elementos facciosos, àquela instituição, o Supremo, um combate de extermínio. Querem abrir contra o Supremo uma campanha inexorável e só largar de mão depois de reduzido o Supremo a um poder subalterno, desmedulado e caduco. Dessa guerra sem escrúpulos, dizia Rui, contra esses elementos facciosos que ele chamava. A tática principal tem consistido em negarem abertamente obediência ao governo e ao Congresso, as mais altas sentenças judiciais, com o pretexto de que o Supremo exorbita, de que o Supremo prevarica, de que o Supremo usurpa. Mas, dizia Rui, para bater o Supremo Tribunal Federal e desafogar do receio da sua interferência coibitiva à política da nossa terra, não bastava a contingência, iminente sempre, de ver as suas sentenças desacatadas, ora com arrogante desprezo, ora com erudita ostentação de afrontosas monstruosidades jurídicas alardeadas nas mensagens presidenciais ou nos debates parlamentares. A investida reacionária, dizia Rui, de unificação da justiça, que se esboça no grandioso projeto de castração do Supremo Tribunal Federal, tem por grito de guerra, por trancas ao edifício republicano contra a ditadura jurídica, diz Rui. E é a ditadura dos tribunais a que enfia de terror as boas almas dos nossos puritanos, fecho aspas. Rui ironizando a ideia de ditadura jurídica e ditadura dos tribunais. Ele diz, é a ditadura presidencial o que quer isto. Mas lembra o Rui, vai adiante, que é importante para os objetivos da nossa exposição. Diz o Rui, e aí vocês vão entender por que um poder judiciário não pode ser uma ditadura. Vocês vão entender agora as palavras de Rui. Diz Rui, os tribunais não usam espadas, os tribunais não dispõem do tesouro, os tribunais não nomeiam funcionários. Hoje sim, mas naquela época não. Os tribunais não escolhem deputados ou senadores. Os tribunais não fazem ministros, não distribuem candidaturas, não elegem e deselegem presidentes.
Os tribunais não comandam milícias, exércitos, esquadras, mas é dos tribunais que se temem e se tremem os sacerdotes da imaculabilidade republicana, fecho aspas. Rui ironizando aqueles que atacavam o Supremo Tribunal Federal. Então, por esta razão, não é possível ter uma ditadura do Poder Judiciário. O Judiciário não comanda, não tem... A Polícia Federal, a Polícia Militar, são todos órgãos do Poder Executivo estadual e federal. O Exército é federal, como comandante o Presidente da República. Um juiz é alguém que tem em seu prol de seu poder a moral e o respeito às instituições. Se nós não respeitarmos o judiciário, não respeitarmos o comandante, acaba-se. E diz Rui o seguinte ainda, e Rui falando sobre o que chama de ditaduras presidenciais, ironiza a ideia de ditadura judiciária ou ditadura jurídica. Aí, para a gente entender mais, tanto o tema da nossa palestra, ditadura ou democracia, como para entender o papel da Suprema Corte nisso tudo. Dizia o Rui, abro aspas, das suas ditaduras não se arreceia a democracia brasileira. Ninguém se assusta com as ditaduras militares. Ninguém se inquieta com as candidaturas caudilescas. Ninguém se acautela, se defende, se debate contra as ditaduras do Poder Executivo. Embora o Poder Executivo, no regime presidencial, já seja de sua natureza uma semiditadura, coibida e limitada muito menos pelo corpo legislativo, seu cúmplice habitual, do que pelos diques e freios constitucionais da justiça. Embora o Poder Executivo seja o erário, o aparelho administrativo, a Guarda Nacional, a polícia, a tropa, a armada, o escrutínio eleitoral, a maioria parlamentar, embora nas suas mãos se reúnam o poder do dinheiro, o poder da compressão e o poder das graças, seja ele, embora entre nós, o poder dos poderes, o Poder Executivo, o grande eleitor, o grande nomeador, o grande contratador, o poder da bolsa, o poder dos negócios e o poder da força, quanto mais poder tiver, menos lhe devemos cogitar na ditadura atual, constante, onímoda, por todos reconhecida, mas tolerada, sustentada, colaborada por todos. Mas quanto maior é a soma de atentados com que carrega um presidente, mais unânimes são os votos da sabedoria política em assegurar a irresponsabilidade. Isto é, quanto mais completa a ditadura presidencial, quanto mais ditadura essa ditadura, mais imune a qualquer responsabilidade, dizia o Rui. E continua Rui. Deste feitio, o presidencialismo brasileiro não é senão a ditadura em estado crônico, a irresponsabilidade geral, a irresponsabilidade consolidada, a irresponsabilidade sistemática do Poder Executivo. De modo que, com a irresponsabilidade inevitável da legislatura, os nossos republicanos, indiferentes ao sistema de irresponsabilidade em todos os graus, em todos os ramos, em todas as expressões do poder, só não querem irresponsável o Supremo Tribunal Federal. Fecho aspas para o Rui. E sobre o Rui, e para finalizar a palestra, e sobre o Rui, diz a ele ainda, sobre governos autoritários e despotismo, que bem poderia ser as democracias liberais ou ditaduras das quais tratamos. Nos deu Rui lições aplicáveis ao tempo em que agora vivemos. Abro aspas, última vez para Rui. Disse Rui. Disse em maio de 1911, 11 de maio de 1911, portanto, há 114 anos atrás e 8 dias. Disse no Instituto dos Advogados Brasileiros. Disse Rui, abro aspas, os governos arbitrários não se acomodam com a autonomia da toga, nem com a independência dos juristas, porque esses governos vivem rasteiramente da mediocridade, da adulação e da mentira, da injustiça, da crueldade e da desonra. A palavra os aborrece, porque a palavra é um instrumento irresistível da conquista da liberdade. Deixai-a livre a palavra, onde quer que seja, e o despotismo está morto. Fecho aspas. Obrigado e estou às disposições para os debates.